Então, sexto ano, hoje a gente vai ficar sobre a correção dos exercícios que a gente fez ontem. Eu pedi para vocês lerem a leitura da página 550, né? Essa leitura, ela aborda o saneamento e fala que ele avança, mas o Brasil ele ainda joga 55% do esgoto que coleta na natureza, diz o estudo. Então, essa leitura aí é só para vocês verem mesmo, e para que vocês possam ser incentivados a dar sugestões para melhoria dessas situações que vêm sendo citadas aí nesse conteúdo. E vocês podem citar, por exemplo, e pressionar vereadores do município a tomar as medidas cabíveis de recorrer à imprensa e a outras medidas para criar organizações de bairros para discutir essas questões e outras questões também. E é importante trabalhar na competência específica da BNCC, por exemplo, para construir argumentos com base em dados confiáveis, promovendo a consciência, além da consciência ambiental, da consciência também socioambiental, de qualquer natureza, que é competência 7 na competência específica 5. Então, a gente tem que ver isso aí, e após a leitura dessa notícia, que a gente possa conversar não só com os colegas, mas também com os pais e com pessoas que possam ver possíveis consequências de falta de saneamento básico para a população e quais essas medidas que poderiam ser tomadas para a melhoria dessa situação em nosso bairro, em qualquer local do Brasil, beleza? E agora os exercícios. Praticando o aprendizado, e a primeira questão fala-se assim: quais são as etapas do processo de tratamento da água? Então, é muito simples. A pessoa não precisa decorar essas etapas. É justamente fazer uma pesquisa do conteúdo que foi dado aí, né? Então, qual essas etapas? Então, as principais etapas para o tratamento de água são pré-floculação, floculação, decantação, filtração, cloração e fluoração. Então é só vocês irem lá na página 542 e ver com essas etapas. Não é simples? Espero que vocês tenham acertado. Já a questão 2, quais os cuidados devem ser tomados antes de consumir a água captada de poços? E aí, que cuidados são esses? Então, como a água não é tratada, pode estar contaminada ou poluída. Uma maneira de se prevenir é filtrá-la e fervê-la antes do consumo. Então, os principais cuidados que devem ser tomados antes de consumir a água que é captada de poço é esse aí: ferver a água, né? Filtrar a água também antes de ter o consumo dela. Número 3, quais problemas o despejo de esgoto sem tratamento pode causar no meio ambiente? E aí, pessoal, quais são os problemas? Então, os dejetos de esgoto sem coleta ou tratamento, ele pode causar a poluição e a contaminação da água. Como o ciclo da água na natureza ele é dinâmico, essa contaminação ela pode ser estendida aos mananciais. Lembrando que se a gente não tiver uma captação de tratamento certinha, adequada lá, pode surgir também vários tipos de doenças, de parasitas, de verminosas, bacterianas e também de viroses naquele local. Então vamos. Número 4.
diferencia esgoto doméstico de dejetos industriais. E aí, será que alguém conseguiu diferenciar esses dois tipos de, de dejetos ou esgoto? Vamos lá? Os esgotos domésticos é produzido pela resistência e pode ser gerado pela atividade que utilizam água. Torneiras, vasos sanitários, ralos e etc. Os dejetos industriais, eles são resíduos gerados pelas indústrias e ele pode conter substâncias tóxicas e não biodegradáveis. Certinho? Conseguiram ver a diferença desses dois tipos de esgoto e também dejetos industriais? No número 1 do Aplicando o Conhecimento, fala-se a seguinte questão. A produção de água potável é cara. A água dos rios ou de outras fontes precisa passar por estações de tratamento e depois ser distribuídas para a população. Esse é um dos motivos porque devemos economizar esse recurso limitado. Então, cite um exemplo de sistema que pode ser instalado nas residências para reduzir o consumo de água tratada e explique o seu funcionamento. Então, para quem entendeu a aula, para quem prestou atenção e viu o vídeo todinho, ou que também leu o conteúdo, porque as aulas não é só a gente participar da videoaula e pronto, e acabou. A gente tem que ir para casa, estudar no final de semana, ver o conteúdo e como é feito esse tipo de estudo. Então, qual é um dos exemplos citados? É sistema de captação de água das chuvas. Lá na página 543 está explicando muito bem sobre isso. A água, ela é precipitada, né? Ou a água da chuva que cai no telhado é captada por calhas que direciona essa água aos reservatórios. E a água ela pode ser destinada para a descarga de vasos sanitários e também lavagens de automóveis e a irrigação de plantas, por exemplo. Ok? Número 2, number 2. É importante economizar a água, mesmo sendo um recurso abundante no Brasil? Você concorda com essa afirmação? Justifique. E aí, pessoal? É importante ou não é importante? Então, espera-se que vocês, alunos, concordem com essa afirmação e, apesar de ser um recurso abundante no Brasil, a água ela deve ser utilizada de maneira consciente, sem desperdício. Lembrando lá, tem alguns sanitários que ao você dar descarga, tem dois tipos de descarga. Uma descarga que vai ser bem rápida e que o consumo de água é menor, e tem a descarga com consumo maior, caso necessite. Então, a gente pode estar fazendo esse controle, escovar os dentes com a torneira desligada, lavar o cabelo, desligar a torneira, o chuveiro, né? Então, tem várias outras maneiras da gente estar preservando essa água e usando ela com consciência. Número 3. As línguas negras são manchas de esgotos presentes em muitas praias. E são presentes também em praias brasileiras. Como a gente pode ver aí, a figura 14. Isso aí é uma língua negra em Peruíbe, em São Paulo, e é uma foto de 2018. Os dejetos inadequados de um esgoto no mar, além de gerar impactos ambientais, eles impedem a presença de banhistas nesses locais. Então aí, além de você perder a cultura do local, as pessoas que moram lá, eles vão perder banhistas que podem estar dando uma renda a mais para a família deles, né? Então, qual prejuízos os dejetos de esgotos podem causar para ambientes marinhos e para a população local? Eu já citei até um, né? Além de comprometer o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, pois prejudica animais e plantas,
O esgoto não tratado, ele pode ser um vetor de transmissão de doenças como cólera, disenteria, meningite, amebíase, que é uma doença de verminose, hepatite e também outras, entre outras doenças, além de causar esse prejuízo econômico, né? Questão número 4. Como as águas da superfície, as águas subterrâneas podem ser contaminadas por agentes químicos aplicados na atividade agrícola. Quais produtos podem contaminar as águas subterrâneas? De que maneira essas águas subterrâneas são contaminadas? Acertou quem disse? Fertilizantes e os agrotóxicos. Se utilizados em excesso, penetram no solo e atingem as águas subterrâneas. Ok? Já o número 1. Então agora a gente vai para as questões de marca X da página 551, aplicando o conhecimento. 552, pessoal. Desenvolvendo habilidades. Na primeira questão fala o seguinte: quando o esgoto não é coletado e tratado antes de ser despejado em corpos de água, representa um risco para a população. Se a água contaminada for captada por alguma adutora, que é adutora, vocês sabem, aqueles tanques, né? Que vai começar a fazer o tratamento. Em qual etapa do tratamento os possíveis micro-organismos patogênicos eles serão eliminados? Letra A, floculação. Letra B, fluocluração. Letra C, cloração. Ou letra D, decantação? Acertou quem disse? Tcharam! Letra C, cloração. Ok? Vamos voltar lá na página que fala da cloração. Que a gente sabe que essa parte ela é bastante importante para que ocorra essa eliminação desses indivíduos. Então, lá na página 543 está falando, ó, a cloração. Mesmo depois da filtração, a água não está completamente limpa e pode conter micro-organismos. E para eliminá-los, adiciona-se cloro. A água nessa etapa, ela é denominada como cloração, ok? Então, número 2, number 2. Em uma das estações de tratamento de esgoto, a água residual é retirada para remoção dos resíduos sólidos, depois é decantada e aerada. O lodo ele passa para a secagem e a água ela é devolvida aos rios, lagos ou mares. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Então, é a alternativa que não está correta. Letra A. O lixo que chega ao esgoto, ele é retirado por grades de metal e direcionado para os aterros sanitários. Letra B. A presença de micro-organismos prejudica o processo de tratamento de esgoto. Letra C. Em locais sem tratamento de esgoto, pode ser construída fossas sépticas como alternativas para evitar contaminação dos corpos de água. Ou letra D, o lodo que se forma nos tanques da estação de tratamento de esgoto pode ser utilizado como adubo. E aí, letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual está incorreta? Resposta B. A presença de micro-organismos prejudica o processo de tratamento de esgoto. Então, isso é mentira, não tem nada a ver, ok? Número 3. Em locais onde não há tratamento de água, pode-se usar poços de 15 metros de profundidade para captar água. Nesses locais, dificilmente há tratamento de esgoto, sendo que as fossas sépticas também ficam a certo nível de profundidade. Assinale a alternativa correta. Agora vamos assinar
a alternativa correta, ok? Letra A. Os poços permitem a passagem de água para o sumidouro, contaminando? Letra B. A água do poço pode secar, impedindo o fornecimento de água? Letra C. O terreno pode ficar instável pelo excesso de líquido? Ou letra D. Pode haver contaminação da água do poço pela proximidade da fossa séptica? Acertou quem disse? D. Pode haver contaminação de água de poço pela proximidade da fossa séptica. Number 4. Um dos maiores acidentes ambientais da história ocorreu em abril de 2010. A plataforma de petróleo localizada no Golfo do México. A plataforma afundou e os poços de petróleo permaneceu vazando óleo durante dias. Assinale a alternativa que explica corretamente uma das consequências ambientais desse acidente. Então, o que aconteceu? Letra A. As aves, letra A. As aves marinhas e os peixes não conseguiram mais obter o gás oxigênio dissolvido na água. Letra B. Somente os animais foram prejudicados com o vazamento de petróleo. A vegetação costeira não sofreu impactos. Letra C. O petróleo causou a morte de peixes, pois aderiu às brânquias desses animais, dificultando sua respiração. Ou letra D. Os micro-organismos dos ambientes aquáticos conseguiram realizar a fotossíntese, pois o óleo se dispersa nas correntes marinhas, somente peixe e aves morrem. Então, essa resposta está muito na cara e a resposta certa é a letra C. O petróleo causou a morte de peixes, pois aderiu às brânquias desses animais, dificultando sua respiração, certo? Então, letra A. Número 5. Leia o texto a seguir. No Brasil, os grupos mais propensos à contaminação por mercúrio são os garimpeiros, comunidades ribeirinhas que vivem próximas a garimpos, por meio de água, pescados e alimentos produzidos em hortas comunitárias. E os profissionais das áreas de saúde bucal também expostos a possível contaminação por meio do metal presente na composição do amalgama, que é o metal pesado. Sobre os metais pesados, como o mercúrio, mencionado no texto, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Em rios e lagos, metais contaminam somente os peixes? Os seres humanos não são afetados? Sei não, viu? Letra B. O garimpo utiliza um composto não biodegradável para que não haja absorção pelos seres vivos? Letra C. Mercúrio, chumbo e níquel são exemplos de metais pesados que, quando absorvidos pelo homem, podem causar distúrbios no sistema nervoso, nos rins, no coração e em outros órgãos, até mesmo as pessoas podem adquirir o câncer. Ou letra D. Os metais pesados são biodegradáveis, por isso podem ser utilizados por profissionais da área da saúde bucal. E a resposta certa é a letra C, gente. O mercúrio, chumbo e níquel, eles são exemplos de metais pesados e que, quando absorvidos pelo homem, podem causar distúrbios no sistema nervoso, nos rins, no coração e outros órgãos e até mesmo causar câncer. Sexta questão e última. O relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, da Unesco, afirma que 2/3 da população mundial sofreram problemas de abastecimento de água até o ano de 2000, que vai sofrer, sofrerão problemas de abastecimento de água até o ano de 2025. Assim,
assinale a alternativa que apresenta uma possível consequência de escassez desses recursos no futuro. Então, qual que é? Letra A. O consumo em excesso de produtos que utilizam muita água no processo produtivo. Não haverá possibilidade de conflito entre os países. Letra C. O custo de água tenderá a subir. Ou letra D. A água do mar será usada diretamente para o consumo humano, substituindo as águas potáveis. E a resposta certa é: o consumo de água tenderá a subir. Então, pessoal, só para a gente finalizar aqui esse conteúdo, a gente estudou o quê? A gente estudou as estações de tratamento de águas, denominadas como ETAs, e que elas são utilizadas para garantir a qualidade da água que chega às nossas residências, à casa de todo mundo. E que a captação de água das chuvas, ela pode reduzir o consumo de água de tratamento. Então, que tal ter uma ideia aí de reduzir o consumo de água aí da casa de vocês? Então, tentar coletar essa água da chuva, fazer uma cisterna e tentar reutilizar essa água para outros consumos que assim a gente vai conseguir reduzir nosso consumo de água e não vai estar pagando tanta água. E também o tratamento do esgoto doméstico nas estações de tratamento de esgoto é uma maneira de reduzir os impactos ambientais. Falamos também do saneamento básico, que inclui o tratamento de águas e dos esgotos, assim como a coleta de lixo e o controle de pragas para evitar a disseminação de doenças, certo? E também são fontes de contaminação da água, os dejetos industriais, o vazamento de petróleo, agrotóxico e também os fertilizantes. Então, para vocês que são o futuro da nossa humanidade, vamos tentar diminuir esse consumo aí, beleza? De água e tentar também diminuir esses futuras contaminações da água que possa prejudicar futuramente os nossos mananciais, beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até mais. Até a próxima aula. Beijo.